Viu? Uma coisa bem interessante. Nós aqui, quando nós viemos para cá, que meu pai veio lá do Rio Grande, 13 de maio, e era acostumado a derrubar o mato de motosserra e plantar milho de tec-tec, matraca. E quando chegou aqui, meu pai fez isso também. E tu acredita que não dava nada? Alumínio tóxico, o milho dava pequenininho, só dava rastolho. Daí meu pai na época vendeu 25 hectares de terra, comprou um caminhão 1313 e daí com esse caminhão nós fazia carvão e voltava com um insumo milagroso, calcário. Calcário foi o que possibilitou nós produzir a nossa terra, que é muito ácida, nós temos muito mais alumínio na CTC do que propriamente cálcio. Então, uma coisa bem interessante, eu tenho rodado muito nesses últimos anos, e o que mais está dando diferença de produção a nível do Brasil, sabe o que é? Solo descompactado e calcário. Calcário é profundidade, nós temos que fazer análise de 0,20, 20 a 40, 40 a 60, quando dá seca, para as raízes ir mais fundo, não pode ter alumínio tóxico. Se tiver alumínio tóxico, as raízes não crescem. Então o primeiro passo que nós temos que fazer é corrigir quimicamente. Se nós temos um solo que tem alumínio tóxico, as raízes do soja, do milho não atingem isso e você vai causando compactação. Vai causando compactação por falta de cálcio. Então nós precisamos pH 6. Nós precisamos, o fósforo em pH 6 libera 40%. Então nós precisamos no mínimo um pH acima de 6. Se nós tiver pH baixo, a gente coloca um monte de calcário, um monte de adubo e não disponibiliza. Nós aqui, depois que levantamos o pH acima de 6, não precisa mais colocar fósforo, porque o meu solo já tinha bastante fósforo retido. A compostagem orgânica, que é os restos de dejetos, de animais, entre outros, já tem um pouco de fósforo. Aqui nós temos muita vida no solo e tinha fósforo, a agricultura de 30 anos que nós ia colocando fósforo e ia ficando. Para tirar 1 tonelada de soja intacta, nós precisa 11 kg de fósforo. E nós colocamos um montão de fósforo, mas é que não disponibiliza porque o nosso pH é baixo. E a partir do momento que disponibilizar o pH, essas raízes aqui ajudam as micorizas entre a vida do solo a disponibilizar fósforo. Então fósforo nós não se preocupa mais. Potássio, aqui nós vamos plantar feijão. Essa palha aqui, amigos, tem 3% de potássio. 3%. É muito potássio. Vamos fazer uma conta simples. Essa daí. Faz uma conta aqui para mim. 15 toneladas vezes 3%. Quanto que vai dar? 450 quilos. Agora faz 60% KCl, só para a gente ter uma noção. 450 quilos. 750 toneladas de 750 quilos de KCl por hectare. É o que essa palha de milho tem. Faz por alqueire 750 vezes 2,42. 750 vezes 2,42. 1.815. Quase 2 bags de KCl por alqueire. Vocês falam por alqueire no Paraguai, né? É o que tem de potássio disponível. Então aqui nós vamos plantar o feijão. O potássio veio da palha do milho. O fósforo, o pH elevado, micro-organismos eficientes disponibilizou. E o nitrogênio vem das ervilhacas. Aqui nós temos nitrogênio de montão. Aqui tem 200 kg por hectare de nitrogênio acumulado entre os outros anos. E olha uma coisa bem interessante. Você que está aqui pertinho, você está vendo isso aqui? Ó? Parece tudo cagada de insetos, né? Esponjinha, parece uma esponjinha. A paia do milho produz potássio sem precisar vir de outro lado. Na verdade ele recicla o que tem no solo. Você tem que ter, porque se não tiver potássio, ela não vai conseguir produzir o milho. Mas o milho, ele leva pouco potássio embora. Ele recicla muito, por isso que quando a gente faz silagem, tem que colocar potássio de novo. Porque você vai
ficando, você vai acabando, então repõe potássio, né? Escutou, tartaruguinha? Aqui do lado, né? E uma coisa bem importante, amigos, é que nós temos que fazer uma conta. Quando a gente carrega o caminhão de produto e leva para a cooperativa Santa Teresa, lá no Paraguai, 95% do peso que está em cima do caminhão, sabe o que é? Restos culturais, palha, carbono orgânico que está aqui no nosso solo, é nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. É tudo produzido naturalmente na própria área, 95%. E a outra metade é cálcio de calcário. Entre safra e safrinha vocês levam embora 1,5 tonelada de calcário calcítico. Por isso que falta calcário, nós leva embora, tem erosão, leva embora mais um pouco, então a gente tem que estar sempre repondo esse cálcio, né? Tu então é inimigo daquele que faz silagem para tratar, engordar o boi e mandar pro... Não tem problema nenhum, só que é o seguinte, você fez silagem, tem que repor o potássio. Tem que ter coragem. Hoje, a silagem é o trato mais barato que nós temos para tratar os animais. Mas não pode ter, tem que ter coragem para repor outra vez. Tem que não pegar o dinheiro, põe na bolsa e não, mas isso aqui dá para mim passar. Não, aí nós e quando for fazer silagem, quanto mais alto cortar o milho, melhor. Como o baldo, o como que se sustenta é bastante potássio. O problema não é a compactação. Sim, a compactação. O problema não é tira assim a silagem, aí a compactação como que sai? 8 meses. Caminhão e coisa lá no meio. Sim, viu? E uma coisa bem importante para nós manter descompactado o solo: palha, raiz. Essas palhas do milho, elas estão se apodrecendo e não elas apodrecendo, elas deixam dutos abertos do quais desce ar, desce água. E nessa área aqui que nós estamos, foi exatamente daqui para cá. Foi quando eu ganhei aquele concurso de 97 sacos por hectare. No outro ano eu falei pro meu irmão: pá, agora nós vamos para 100 sacos por hectare. Bem onde é que nós estávamos sentados aqui, eu coloquei 1.000 kg de adubo por alqueire, mais 500 kg de KCL, várias aplicações de tudo que eu achava que era necessário. Fui colher o soja aqui nesse talhão. Deu menos. Eu tinha que colher no mínimo 80 sacos por hectare para não pagar o perito. Eu saí de 97 para 81. Excesso de qualquer nutriente é tão prejudicial quanto a falta. Não adianta a gente jogar em excesso. Tem que fazer análise e colocar o que tem necessidade. Sabe qual é que era o meu problema aqui? Compactação de solo. Há 6 anos atrás esse solo era compactado. O meu soja morreu 40% de morte de planta. 40% dos pés. Por falta da infiltração. Não, era doenças, macrofumina, risoctone, fusariose, choveu demais, muito adubo próximo do plantio, solo compactado, não tinha ar, não tinha oxigênio, não descia a água nos perfis. O que aconteceu? Lá na frente, na hora de colher, aqueles pés morrem antes do tempo. E sabe como é que nós solucionamos as mortes de planta? Milho, verão, rotação de cultura. Hoje, na mesma área, tem menos de 5% de morte de planta. Quando eu fiquei campeão do SESB, sabe qual que foi a diferença? Plantas sadias, raiz sadias até o final. A planta não pode morrer antes do tempo. Se a planta morre antes do tempo, fica miúdo. Que nem você falou, não pesa em cima do caminhão. Para nós ter um grão cheio, raiz sadia é a boca da planta e um sistema muito bom fazendo fotossíntese, folhas abertas. Aí vai embora. O segredo para colher mais está nas coisas mais básicas, está aqui na base, amigos. Para nós colher mais, nós temos que ter isso aqui. Será que não foi a região, por causa da região que tu colheu mais e não pelo teu trabalho? Pela região também. A região foi a aqui... região que te favoreceu? Sim, com certeza. Aqui nós temos altitude, e daí choveu bem os anos que nós... 3 vezes que nós passamos de 118 por hectare, foi anos que o clima ajudou.
Mas eu fiz a minha parte. Sim, tu O fez solo estava bem feito e o tempo ajudou, mas vai embora. Mas só o clima não vai fazer você tirar 7.080 kg de soja. Sempre para baixo. Lá no Paraguai, essas horas, nós estamos com 39. Hoje, certeza, mas então nós estamos... É isso que é Lá nós estamos com interessante, 39. tudo quanto é bichinho. Aí tem uma floresta, ó. Mandar um... Nós temos que parar de plantar safrinha soja. Morreu, viu? E uma coisa bem interessante no soja, não plantar soja que o senhor observou.